Olá, pessoal do Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou falando aqui diretamente do Vietnã e trazendo uma notícia urgente. Na real, eu não sou jornalista, eu sou só um professor de inglês, eu estou aqui no Vietnã nesse momento, porque a Tailândia lançou uma ofensiva, Yuta Bodin, no Camboja, contra o Camboja. Para quem não sabe, a Tailândia e o Camboja eles estão praticamente se atacando desde 28 de maio. Essa não é uma novidade, na verdade. A primeira vez que teve um grande conflito entre Camboja e a Tailândia foi em 2008, quando os países entraram numa escaramuça. Mas vamos aqui falar um pouco mais do que está acontecendo agora. Porque a Tailândia vai invadir o Camboja mesmo, a guerra vai escalar, como é que é? Vai fechar a fronteira? Vai ser possível viajar para a Tailândia? Bom, eu não sei. Sinceramente, eu não faço nenhuma ideia. Mas eu espero que dê tudo certo e que a gente, pelo menos a gente também possa entrar na Tailândia de volta, né? Bom, o que é esse conflito? A Tailândia e o Camboja, na real, eles são meio que rivais, mas são amigos também. Eles têm uma coisa meio histórica já, desde a época, muito tempo atrás. Primeiro, desde o começo do Império Khmer, que começou há 1000 anos atrás, há 1200 anos atrás. E aí, desse império, onde é hoje a Tailândia, eles se desmembraram, formaram o primeiro reino tailandês oficial, unificado, que se chama o Reino de Sukhothai. Inclusive, tem a cidade de Sukhothai, hoje é uma cidade histórica, muito bonita também, no norte da Tailândia, perto de Chiang Mai, que era Chiang Mai capital do Reino de Lan Na, outro reino Thai. Muito tempo se passou, né? Não vou contar toda a história, mas muito tempo se passou e veio a França nessa história aqui. E o Camboja ele foi, no século XIX, ele era parte do Império Siamês. Tailândia antes se chamava Sião, e quem morava na Tailândia, tudo relacionado à Tailândia era siamês. E o Camboja era território do Império Siamês. E a França conquistou da Tailândia o atual Camboja. E muito depois, passou mais tempo ainda, inclusive a Segunda Guerra, tipo, a França saiu do Camboja e muita coisa ficou no ar. As fronteiras ficaram no ar entre Tailândia e Camboja, já na época do Império, né, da colonização francesa. E uma das áreas que é a área em disputa hoje, que começou a guerra, é esse templo chamado Pré-Vihar, que está na província de Chonbuk, que fica perto também do nosso amigo Laos, que também era parte da Indochina francesa, as antigas colônias francesas aqui no Sudeste Asiático. Esse templo em questão, ele é um lugar super antigo e ele é super idolatrado, inclusive, pelos tailandeses e pelos cambojanos. E cada um desses países acha que esse templo é dele. O Camboja acha que esse templo pertence a ele e a Tailândia acha que esse templo pertence a ele. Em 1962, essa discussão foi levada pela ONU, na verdade pelo Tribunal Internacional de Justiça, e ficou dado a conta que em 62 o Camboja era legalmente, o território desse templo legalmente pertencia ao Camboja. Mas a Tailândia nunca se deu por vencida nisso. Fez vários recursos, etc. Até que em 2008 eles entraram numa pequena guerra, que acabou terminando em nada, tipo meio que um cessar-fogo, digamos assim. E agora esse ano resolveram se pegar de novo no pau. E já, inclusive, já teve gente deletada, eu não vou falar a palavra aqui por causa do YouTube não gosta. Inclusive hoje foi a maior escalada dessa guerra. Porque hoje o Camboja lançou ataques contra a Tailândia de manhã, e a Tailândia, para revidar, lançou essa ofensiva às 3 da tarde. Eles lançaram, inclusive, caças F-16, lançaram 2 bombas no Camboja. E eu estou falando isso quinta-feira, dia 24 de julho, não sei o que vai acontecer depois. E tem um detalhe interessante dessa história, é que de maio até aqui, em junho, em 19 de junho, foi lançado um vazamento de áudio que a primeira-ministra da Tailândia, ela é melhor amiga do ex-primeiro-ministro do Camboja. E vazou um áudio dizendo que tudo que ela chamou ele de tio, né, por causa que é como as pessoas aqui na Ásia chamam quem é querido e tal, pessoas mais velhas, tipo tio, tia. E isso meio que não pegou bem, principalmente pros militares da Tailândia, por causa que, tipo, mas vocês são amigos aqui do nosso, né, dos caras ali e tal. Então isso ficou bem feio para ela e para a família dela. É uma oligarquia, a família dela, ela é da família Shinawatra. Eles são uma classe política muito influente na Tailândia e são muito ricos e poderosos também. Mas, depois desse episódio, a coisa só começou a piorar. E muita gente não gosta deles na Tailândia, principalmente os militares. Então a situação política da Tailândia não está muito boa.
Inclusive, a situação econômica também não está muito boa por causa do turismo, mas esse é outro vídeo, a gente pode falar melhor sobre isso. O que resultou desse vazamento de áudio é que ficou a entender para os tailandeses que a primeira-ministra ela é meio que um fantoche do Camboja, né? Que tipo, ela tem amiga do cara lá e tudo mais. Então a Suprema Corte do país resolveu suspender ela. Então a Tailândia ela não tem líder de novo, porque desde 2022 o país não tem um primeiro-ministro. As eleições do candidato que tinha ganhado, a Suprema Corte não deixou, o país ficou sem liderança, e aí veio essa primeira-ministra esse ano e agora também já está suspensa. Bom, essa é a Tailândia, como sempre. Mas, enfim, vamos lá. Alguns países já se pronunciaram para desescalar o conflito. China já se pronunciou, dizendo que isso não beneficia ninguém. O Japão está pedindo, pelo amor de Deus, para vocês pararem, para eles pararem, né? Então, está bem séria a situação e o perigo de guerra total aqui entre Tailândia e Camboja é bem previsível, é bem complicado. Mas e agora? Será que é seguro viajar para Tailândia? Será que dá para ir para Tailândia, planejar umas férias e tal? Bom, assim, eu não sou jornalista, eu faz bastante tempo que eu não faço análise política, eu não gosto disso, na verdade. Apesar de ter estudado história, sou historiador, eu não gosto de meter nisso, não gosto desse assunto, por causa que quanto mais eu viajo, mais eu percebo que, tipo, é tudo a mesma porcaria. E todo mundo é controlado pelas grandes empresas, grandes corporações e grandes elites do mundo. Então, eu acho que é tudo uma grande bobagem. E, no final das contas, quem só perde é a gente, é o próprio povo. Enfim, eu vou continuar com meus planos de ir para Tailândia semana que vem, a não ser que os aeroportos fechem e realmente o país, tipo, não, ninguém entra, ninguém sai. E inclusive o Camboja também, né? Bom, eu não pretendo passar pelo Camboja, a gente está aqui em Hanoi, no Vietnã, e a gente vai de avião para lá. Tendo o aeroporto aberto, tudo certo. A gente vai ficar também bem longe da fronteira, que é perto de Bangkok, no oeste, a caminho de Hua Hin, a caminho, né, do sul ali para Phuket e tudo mais. Então, teoricamente, a gente está bem longe da zona de conflito. E eu acho que eu não sei qual seria a razão, a não ser que a Tailândia seja muito confiante ou eles têm algum plano na manga. Eu acho que não seria interessante para a Tailândia começar uma guerra por causa que tipo, eles dependem muito do turismo. Grande parte do PIB do tailandês é influenciado pelo turismo. E um país em guerra não é bom para turismo, né? Quem que vai querer ir visitar um país que está em guerra? Bom, sempre tem alguém, né, tipo, que vai visitar, por exemplo, tem gente indo para a Rússia ainda, até agora. Tem gente indo para a Ucrânia também, de qualquer forma. E até mesmo meio... Irã e Israel acho que é difícil, por causa que é muito pesado ali a coisa. Mas a Rússia eu conheço, inclusive eu tenho um amigo meu morando na Rússia, ele foi agora para lá e tudo mais, gostou. E tá meio caro, né, por causa que não dá para ir tão fácil para lá. Tem que pegar vários voos, várias conexões. Mas o país está aberto. Quem quiser entrar, visitar a Rússia, tá lá. A guerra está acontecendo lá bem longe, na Ucrânia e tudo mais. Então eu não sei. Eu não tenho bola de cristal, então eu não, também, como eu disse, não faço análise política. Eu acho bem complicado dizer se é seguro ir para lá, planejar uma viagem a longo prazo, etc. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu acho que isso meio, não vou querer meio que se cantar bola também, mas eu acho improvável, não estou dizendo que é impossível e também não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu acho é bem provável que isso não evolua, eu espero que não também, que não evolua para uma guerra total. Se evoluir para uma guerra total, eu vou ficar bem surpreso. Mas eu espero que não. Por causa que não tem sentido nenhum a Tailândia começar uma guerra total ou começar uma guerra que ela não pode terminar. Né? Por causa dessa razão mesmo, que turista... A Tailândia tem outros setores também que influenciam a economia, como medicina, indústria, etc. É a segunda maior economia do Sudeste Asiático. Mas muita coisa depende de investimento estrangeiro e de turistas. E também tem o fato que a Tailândia, ultimamente, eles estão tentando repaginar o país. Eles não querem mochileiros, eles não querem turistas pobres. Eles querem turistas milionários no país. Eles querem ser a Maldivas do Sudeste Asiático. E capacidade eles têm, por causa de ter muito hotel de luxo lá, muito bacana. E também a grande população fala inglês. O serviço lá é muito bom. E capacidade eles têm. Só que um país em guerra, o milionário não vai querer entrar lá. Vai lá mochileiro, doidão, né, a porra louca, que vai querer ir para um país em guerra, se possível, mas o turista que vai gastar muita grana não vai querer ir, vai preferir ir para os lugares mais seguros, mais estáveis. Então eu acho muito improvável que a Tailândia comece algo de fato. E o Camboja, bom, eu não sei.
O Camboja, ele não tem muito o que, sei lá, eu não, pelo que eu conheço do Camboja, é um país bem pobre, é um dos países mais pobres aqui do Sudeste Asiático. Só se a China quiser financiar essa aventura que o Camboja quiser começar, mas eu acho que não seria muito inteligente do Camboja começar algo também. Eu não sei. Eu não sei nem porque eu tentei sinceramente ver uma razão real do qual o motivo que a guerra começou, mas as únicas informações que eu achei foi no dia 28 de maio, troca de tiros entre soldados do Camboja e tailandês, então não existe uma razão oficial. Os dois países se acusam, um acusa o outro de ter começado a guerra, então, sinceramente, está bem mal contada essa história. Então eu quero saber de vocês, galera. O que vocês acham dessa situação? Você acha que a Tailândia vai invadir o Camboja de fato? Ou o Camboja vai invadir a Tailândia? Vai começar uma guerra total? A gente está com pouca guerra no mundo já ultimamente, né? Tem a Rússia e a Ucrânia, tem Israel e Irã, tem Índia e Paquistão também estão se matando lá, tem muita coisa acontecendo no mundo. Então o que vocês acham? Será que isso vai influenciar bastante o turismo? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E vamos manter contato aqui sobre as atualizações do Camboja e da Tailândia, entre outras notícias e outros vídeos no canal. Beleza? Obrigado pela atenção de novo. Tenha uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite. Até mais. Valeu.